Bom, nesse vídeo falaremos acerca do cashback. Muitos de vocês devem ter escutado a respeito dessa nova figura que foi introduzida pela Lei Complementar 214/2025, que é a figura do cashback. O que seria o cashback? Em resumo, seria uma devolução personalizada. Devolução do quê? Devolução do tributo que, ora antes, foi suportado pelo consumidor final. Então, a gente falando de reforma tributária, de IBS, CBS, são tributos que incidem sobre o consumo, que quem suporta essa carga tributária no final do dia é o consumidor final. Então, o cashback nada mais é do que uma devolução desse tributo que é pago pela aquisição de um produto ou de um serviço por esse consumidor final especificado pela Lei Complementar 214. Vamos comparar esse modelo com outros modelos, outros critérios de desoneração do consumo, a fim de demonstrar o quanto essa ferramenta, esse dispositivo, ele é mais eficiente em comparação com os demais. Por quê? Porque ataca de uma maneira mais focada a capacidade contributiva. Então, para introduzir esse tema, vamos entender o que seria então a capacidade contributiva. Temos aí no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte, vou abrir aqui, ó. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, deixa eu pegar o procuro aqui, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Em suma, está dizendo aqui o seguinte: olha, sempre que for possível, ou seja, é para ser buscado que a tributação ela consiga ser gradativa de acordo com a capacidade econômica ali do contribuinte. Então, quem tem uma capacidade econômica maior, contribui mais. Quem tem uma capacidade econômica menor, contribui menos. Então, isso se visa para conseguir atingir uma equidade, uma justiça fiscal. E aí, para a gente atingir essa capacidade contributiva da melhor maneira, temos alguns formatos de tributação, alguns critérios que são utilizados. Então, aqui a gente tem o primeiro critério deles, que é a progressividade. O que seria a progressividade? É quando a alíquota do tributo ela sofre variação a depender da variação da base de cálculo. Então, quanto maior a base de cálculo, maior é a alíquota, seguindo aí o modelo de progressividade. Então, aqui a gente encontra esse formato, por exemplo, no imposto de renda, pessoa física. Então, ali segue uma tabela progressiva, a gente tem uma primeira faixa que é isenta e depois a gente vai seguindo, subindo ali os degraus, né? A segunda faixa, 7,5%, até chegar na última faixa a gente paga 27,5%. Então, é uma tabela progressiva, é uma tributação progressiva. A alíquota sofre variação de tal maneira que sofre também variação a base de cálculo. E aqui a gente tem, o que é interessante a gente observar, é que a gente está falando de uma tributação em cima da renda auferida, da renda recebida, que é o imposto de renda. E aí a gente já tem um mecanismo para atacar de uma forma eficiente a capacidade contributiva, nesse caso do imposto de renda, que é a progressividade. E aí a gente tem esses outros dois critérios, vamos pegar aqui esse primeiro, a gente não existe uma progressividade quando a gente fala de de tributação sobre consumo. A gente falou da renda auferida e o que seria para a renda gasta. Se a gente pudesse separar, a gente sofre duas tributações sobre os rendimentos. Uma quando você recebe e a outra quando você gasta. É como se a gente fosse tributado em dois momentos, né? Então, na renda auferida, a gente tem a progressividade, nesse exemplo aqui, pelo imposto de renda. E na renda gasta, na tributação sobre consumo, a gente tem proporcionalidade, que é o quê? A alíquota é fixa, mas a base de cálculo ela é variável. Então, na proporcionalidade, existe esse formato. Por exemplo, o ISS.
Quanto maior o valor do serviço, da prestação de serviço, a gente tem uma alíquota fixa de ISS, vamos, por exemplo, 5%, e a base de cálculo ela vai ser variável, de acordo com o que é cobrado de serviço. Então, se tem serviços mais caros, vai ser aplicada a alíquota fixa, vai dar um tributo maior. Tem serviços mais baratos, vai ser aplicada a alíquota fixa, vai dar um tributo a menor. Então, isso seria a proporcionalidade. E também existe a figura da seletividade, que é o quê? Que ela vai considerar como principal critério a essencialidade ali do produto ou serviço. O que quer dizer isso? Quanto mais essencial esse produto for ali no aspecto social, menor a tributação. Quanto mais supérfluo esse produto for, maior a tributação. Aqui a gente tem os casos, esse critério da seletividade, ele incide sobre o ICMS e sobre o IPI, por exemplo. Então, sobre o ICMS, sobre o IPI, produtos, por exemplo, arma, videogame, cigarros, bebidas alcoólicas, que a legislação ela atribui um caráter supérfluo, vão ter uma tributação maior. Enquanto que produtos da cesta básica, itens que são de consumo majoritário ali da população de baixa renda ou de uma abrangência um pouco maior da população, eles vão ter, eles tido como um caráter essencial, eles terão uma tributação menor. Então aqui a gente tem a seletividade aplicada para o ICMS e para o IPI. No entanto, nesses modelos a gente tem alguns pontos negativos. Por quê? Porque atribuindo a seletividade a alguns produtos, por exemplo, a gente não ataca com foco no contribuinte de baixa renda. Quando a gente diminui a alíquota de um produto da cesta básica, não é só contribuintes de baixa renda que fazem a aquisição desse produto. Então, a alíquota do arroz ela é reduzida. Tanto pessoas mais abastadas quanto pessoas de baixa renda serão os beneficiários dessa alíquota reduzida, dessa carga tributária reduzida. No entanto, quem se beneficia mais acaba sendo quem compra mais, ou seja, os mais abastados. Então, o foco da legislação ele é um pouco ampliado. A gente não consegue atingir somente as pessoas de baixa renda ou atingir em grande parte as pessoas de baixa renda. A gente acaba dando um benefício maior para a população que é mais abastada, inclusive, porque é eles que compram mais, eles que vão consumir mais. Então, não é uma política assertiva nesse ponto de vista. O outro critério que também é negativo acerca da seletividade é que acaba que a redução de alíquota, a redução de carga tributária, ela não é repassada para o consumidor final. Então, alguns estudos aí comprovam que menos de 10% só da redução desses tributos é repassado de fato no preço para o contribuinte, para o consumidor final. Ou seja, o benefício ele fica ali na cadeia, né, entre a indústria, entre quem produz, chega no varejista, e pouco dessa redução é repassado para o consumidor final, também não conseguindo atingir de forma efetiva ali quem realmente necessita desse benefício. Então aqui, para exemplificar um pouquinho mais, a gente tem aí essas duas figuras de desoneração do consumo. A seletividade, como a gente falou, ela acaba não atingindo o alvo, 100% do alvo. Ela atinge em pouco percentual o alvo que se visa beneficiar, que é o quê? São as pessoas mais necessitadas, né? São as famílias de baixa renda. Então aqui a gente dá um tiro, ele atinge vários públicos na seletividade. Já no cashback, não. O cashback ele tem uma efetividade maior. Por quê? Porque ele vai conseguir atingir aquele público específico, aquela família de baixa renda. Ele vai ser uma devolução do tributo personalizada. Então, as pessoas que são mais abastadas não vão receber esse cashback. Somente as pessoas que são de baixa renda. E aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de como que isso vai ocorrer. Então, devolução personalizada do cashback. O que é devolvido? IBS, CBS. A CBS pela União, o IBS por estados, DF e municípios. Então, quem devolve? Os entes federativos
responsáveis pela arrecadação desses tributos. Quem recebe? Responsável pela unidade familiar inscrita no CAD único. Então aqui a gente tem um público-alvo, que é quem? É as famílias de baixa renda que farão o cadastro, que tem o cadastro no CAD único, que é aquele cadastro para fruição de benefícios governamentais. Requisitos: renda familiar per capita de meio salário mínimo, ou seja, aquela família inscrita ali no CAD único, ela pode ter até meio salário mínimo per capita, por pessoa. Ou seja, digamos que tem uma família com uma pessoa só. Ela faz o cadastro no CAD único, mas ela recebe um salário mínimo. Então ela já não se enquadra nesse requisito. Agora, vamos falar de uma família de duas pessoas, dois contribuintes, e essa família ela tem um salário mínimo como rendimento. Nesse caso, ela já atenderia o requisito obrigatório, que é renda familiar per capita de meio salário mínimo. Precisa ser residente no Brasil, precisa ter o CPF regular. Então, esses são os requisitos para quem recebe o cashback. Em qual momento vai ocorrer a devolução desse tributo? Regra geral, será definido por regulamento. Então, a CBS, a Receita Federal, irá definir, o IBS, o Comitê Gestor do IBS, irá definir. A exceção a essa regra, né, ou seja, a regra geral, será definido nos regulamentos de acordo com cada tributo. A exceção, no caso de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado e telecomunicação, além disso, serviços de bem com cobrança periódica, será no momento da cobrança. Então, no momento da cobrança desses itens, ocorrerá, né, a devolução do tributo. Energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado, telecomunicação, serviços de bens com cobrança periódica terão a devolução no momento da cobrança. Demais casos, os valores serão repassados em até 15 dias após a apuração para o agente financeiro e será transferido para as famílias em até 10 dias. Então, num total aí de 25 dias após a apuração seria o limite máximo. Quem que definirá o aspecto da apuração será definido em regulamento pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor. Então aqui a gente está falando um pouco do momento da devolução do cashback. E aí a gente já tem percentuais também descritos na Lei Complementar 214. Então, para gás GLP, energia, água, esgoto, gás canalizado e telecom, terá um cashback de 100% da CBS e 20% do IBS. Então, para esses casos em específico, teremos esse retorno aqui de cashback. 100% da CBS será devolvida e 20% do IBS será devolvido ali para o contribuinte, consumidor final. Demais casos, 20% de CBS, 20% de IBS. E quando não se aplica o cashback? O cashback ele se aplica para todos os produtos e serviços? Não. Para aqueles produtos e serviços que incidir o imposto seletivo, não se aplicará o cashback. Falaremos em vídeos seguintes acerca do imposto seletivo, mas em suma, seria o famoso imposto do pecado. Ele vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde e também que não contribuem, que fazem mal ao meio ambiente. E nisso existe alguns itens e produtos ali que são considerados também como itens supérfluos. Então, para esses produtos que sofrerão a incidência do imposto seletivo, não terá cashback. Para todos os outros, aí vai seguir a regra específica aqui, quando a gente tem o CBS, o cashback de 100% e 20%, que é nos casos de gás, energia, água, esgoto, gás canalizado e telecom. E nos demais casos vai ter o cashback de 20% para a CBS e 20% para a IBS. E nesse sentido a gente tem uma flexibilização para cima. Então, se a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios quiserem alterar esse percentual de cashback, pode. No entanto, só pode alterar caso esse percentual ele aumente. Então, ele deixe de ser 20%, passa a ser 30%, por exemplo. Então, os entes federativos eles terão autonomia para modificar esse percentual, desde que seja para cima e não redução. Então, nesse vídeo, a gente falou bastante aí acerca do cashback,
das modalidades da incidência, quem recebe, em qual momento que recebe, qual o porquê o cashback ele é mais efetivo do que os outros critérios utilizados para atacar ali a capacidade contributiva. E no próximo vídeo falaremos acerca da reforma tributária e os reflexos nos documentos fiscais. Vamos olhar na prática o que vai mudar nos documentos fiscais, o que a gente precisa, como profissional atuante nessa área, estar atenta. Afinal de contas, o documento fiscal ele vai exercer um papel fundamental, principal na reforma tributária. Então, vamos aprofundar muito a respeito disso. Te espero por lá.